Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, o Centro Espírita Despertar da Consciência. Hoje estamos aqui com a presença da nossa irmã Dígia, do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada, que trará para a gente essa mensagem: Anjos Educadores. E vamos ver o que será, que mensagem será essa que será transmitida. Para dar início, eu gostaria de pedir que quem tiver o celular coloque no silencioso, para melhor haver harmonia, né? E vamos iniciar com a prece. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, espíritos amigos responsáveis pela nossa casa, mais uma vez estamos reunidos para vivenciar o Evangelho de Jesus. Que nesse momento o nosso coração esteja preparado para receber essa palavra, que possamos colocá-la em prática, para que aconteça a evolução. Pedimos também à espiritualidade que coloque em nossa irmã as palavras simples e esclarecedoras para melhor entendimento. Que só o amor de Jesus reine a partir deste momento e sempre, e que nós possamos aproveitar bastante cada momento, que assim seja. Uma boa palestra a todos. Boa tarde à casa, a toda a diretoria, né, pelo convite. Acho que mais de 2 anos, né, Cléo? Mais de 2 anos sem vir aqui no Despertar da Consciência para conversar com vocês, né? Para a gente ter esse bate-papo bem legal na tarde, nessa tarde tão quente, que essa tarde aqui, que essa palestra que a gente vai ter aqui seja assim, enriquecedora e que possa alcançar a todos nós e que a gente saia daqui mais iluminados, com o coração mais aquecido e reflexivos. Antes de dar início aos slides, eu queria que vocês pensassem o seguinte: nós estamos em evolução, certo? Somos todos espíritos imperfeitos, ainda nessa estrada, nessa batalha da vida para conquistar a nossa perfeição, né? E somos falhos, né? A gente é posto à prova todos os dias, a partir do momento que a gente acorda, quando vai dormir, até dormindo, a gente está sendo posto à prova. Então eu quero que vocês reflitam, porque essa palestra tem muito a ver com isso que eu vou falar. Existem aqueles erros que a gente comete, existem as provações por quais a gente passa, mas por já ter vivenciado ela em outras vidas e ter falhado em outras vidas e de novo passar por ela, aí a gente vai evoluindo e vai se fortalecendo. Então existem testes que a gente passa aqui na Terra, mas a gente passa com fortalecimento, fortalecida e vitoriosas. E existem aquelas provações, aquelas expiações que são o nosso calcanhar de Aquiles. E é nessas falhas, nessas imperfeições que a gente tem que colocar a nossa da maior importância a ela e olhar bem e se autoanalisar. Não é à toa que Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, fica mais fácil a gente identificar os nossos erros, as nossas falhas e fazer a nossa mudança, a nossa melhoria, né? A nossa transformação. Porém, existe um fator que se chama orgulho, e esse danadinho nos impede muitas vezes de avançar, certo? Ao final da leitura de alguns trechos do livro de Jó, a palestra versou sobre a fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Eu nem falei no início, né? Que a palestra é Anjos Educadores. Vocês vão encontrar essa história no livro Jesus no Lar,
os descobridores do homem, aí eu coloquei anjos educadores. Jesus sempre se reunia com os apóstolos dele, na casa de Pedro, para fazer, foi aí onde ele criou o Evangelho. E aí ele sempre trazia consigo algumas histórias que a gente chama parábolas, histórias para exemplificar aquilo que ele queria passar para os apóstolos e para as pessoas que estavam fazendo parte daquela evangelização ali naquele momento fraterno que eles se encontravam, se reuniam, certo? E aí ele traz essa história dizendo que no final da leitura de trechos do livro de Jó, a palestra versou sobre a fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. E para exemplificar, ele traz um tema, né? É porque tá longe, né? Não, é complicado. Aí fica baixo, né? Aí para exemplificar, o que foi que Jesus fez? Trouxe um tema debatido, né? A história de um homem muito consagrado a Deus, que apareceu na velha cidade de Nínive, né? E tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao Eterno. E lá, o Pai, ouvindo os arcanjos elogiar esse homem, né, que tinha uma conduta, né, muito admirada por todos, pedia para que ele já subisse para o céu direto, né? Tipo, fosse ser um arcanjo, receber a auréola, porque a conduta dele era exímia, assim, era modelo. Mas, como nosso Pai é muito sábio, ele fez o quê? Ele disse, espera aí, primeiro nós vamos enviar à terra, mandar alguns servidores dele para a terra para testar este homem enquanto ele ainda estava na carne, ele estava ali vivo e encarnado. E então os anjos, ele enviou os anjos educadores a seu serviço para poder enviar alguns rudes descobridores de homens santificados, certo? Para testar esse Senhor, como nós somos testados todos os dias. Aí vejam se vocês também não se assemelham, porque eu tenho, quando eu escuto essa história, quando eu leio essa história, eu trago para mim também. E quais eram esses 4 rudes descobridores? Necessidade, dinheiro, poder e cólera. Esses 4 danadinhos que quando está no nosso poder a gente cai. Muitos caem na necessidade, outros caem no dinheiro, outros caem no poder, né? E tem a danadinha da cólera, né? E eles foram lá para testar esse homem, para saber como é que andava a sua conduta, se ele realmente era essa pessoa tão iluminada a ponto de ganhar, né, passar da terra para ir para o céu diretamente, como um arcanjo já junto de Deus, ali do Pai Todo-Poderoso, né, como ser iluminado. Então o homem que era um grande devoto foi visitado primeiro pela necessidade, certo? E aí, na necessidade, ele fez sentir de vários modos a necessidade. Fome, né, privações, obstáculos, doenças, abandono de entes queridos, de entes amados. Né? Porque quando você está na necessidade, a gente quando passa pela necessidade, é aí onde a gente vê quem está do nosso lado, quem é verdadeiro, quem é nosso amigo, quem não é. Né? É nesse momento que a gente sente quem são os verdadeiros, quem estão conosco. Né? E são muitas pessoas que não conseguem, né, passar pela necessidade sem reclamar, né, com vitorioso. Tem muitas pessoas que passam pela necessidade reclamando e colocando a culpa em Deus, colocando a culpa sempre em alguma coisa, né, e não consegue superar, mas outros ele não. Ele sentiu que a necessidade era uma mensageira do alto.
E aí ele fez o quê? Ele pegou essa necessidade que ele sentiu que era uma mensageira, que era ali uma aprovação, e se saiu muito bem, fortalecido, né? Passou pela prova, não reclamou, foi firme, né? Forte, resiliente, né? Não reclamou, não jogou culpa em Deus, nem em ninguém, simplesmente ele passou por essa provação mais fortalecido, porque ele sabia que tudo isso era teste para ele. Depois veio o dinheiro, e ali com o dinheiro ele teve a mesa farta, recursos imensos, considerações sociais. A mesma coisa eu digo, muita gente no dinheiro não consegue conviver com o dinheiro, né? E ele não, ele passou por essa provação, distribuindo, praticando a caridade, percebendo que nada daquilo era só dele, que ele tinha que fazer algo com aquele dinheiro tinha que ser produtivo, não só para ele, mas para a necessidade daqueles que estavam à sua volta. E aí então ele ajudou muitas pessoas, né? Praticou muito a caridade, empregou muita gente, né? Tirou a fome de muita gente, e assim as pessoas o admiravam por isso. Depois veio a prova do poder, esse danadinho que, se a gente não souber usar, a gente pega e atropela pessoas, né? Atropela, porque você está ali numa liderança e você não, tem pessoas que não sabem ser líder. Acha que liderar é pisar nas pessoas, né? Se sentem mais do que são. E quando na realidade o poder ele vem para você que está ali em cima, fazer com que as pessoas que estão à sua volta saibam que você faz parte daquele círculo de pessoas que estão sob a sua liderança. E aí vocês não pisam, ele não pisava, ele educava essas pessoas e ele mostrava para eles que ele podia contar, que eles podiam contar com ele a todo momento, e ele deu emprego a essas pessoas, né? Mostrava-se um líder, um forte líder, porque o líder, quem tem a liderança, é aquele que faz aquela correntezinha onde um ajuda o outro, e não onde você quer subir só espeziando no seu próximo, que é o que a gente vê muito isso nas grandes lideranças e nas pequenas lideranças também. É o que infelizmente a gente encontra no nosso círculo social, até mesmo nas nossas casas espíritas, né? Quando a gente tem aquela coisa de hierarquia, a pessoa se sente que está aqui, se sentir mais, ou querer pisar o irmão, querer ser mais do que o irmão, querer humilhar o irmão, né? Infelizmente, ainda se encontra nas casas espíritas, entre os espíritas, esse tipo de comportamento. Mas ele não, ele passou pelo poder, ele teve o poder na mão e ele usou de forma sábia, sendo um verdadeiro líder, não afastando as pessoas de perto de si do seu convívio, mas trazendo para perto de si e conquistando assim a simpatia das pessoas, né? Todos que estavam ali, que eram subordinados seus, o admiravam. Passou por essa com sucesso, mas aí veio a cólera, né? Aí a cólera, sondando pelas entrelinhas, sabendo como era aquela pessoa, se valeu de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando-lhe com grande desconsideração em assuntos privados, mas que, embora fosse expressão da verdade, constituía grande desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. Fez o quê agora?
Ele sabia daquele probleminha que ele tinha lá no seu inconsciente, que era o seu calcanhar de Aquiles, era aquilo que tirava ele de sério, que muita gente, a gente tem dentro da gente. Quem nunca perdeu a cabeça? Quem nunca explodiu? Né? Quem nunca se viu tocado numa coisa que a pessoa falou assim, né? Soltou o verbo e depois se sente envergonhado. Quem nunca? Nos 5 minutos de loucura, é aqueles que a gente chama 5 minutos de loucura, você faz coisas horríveis, né? E é nesses 5 minutos de loucuras que a gente pode matar, a gente pode magoar pessoas, a gente pode ferir pessoas com palavras, com atos, ações, e isso não tem retorno. E foi o que ele fez. Ele pegou em alguma coisa que estava lá no íntimo dele, algo muito íntimo dele, que ele sabia que se mexesse, se cutucasse, ele ia explodir, falou, e o cara ficou assim, não resistiu, e o sangue dele ferveu, que é o que acontece na psicologia, a gente chama isso temperamento sanguíneo. Por quê? Todas essas coisas que a gente passa, essas provações, necessidade, poder, dinheiro, a gente pode ainda ter um domínio de controlar, é uma coisa que Deus controla, é uma coisa que está ali, é empréstimo de Deus, mas o temperamento é algo nato, a gente nasce com ele. O que é que a gente pode fazer quando a gente tem esse temperamento muito fervoroso? A gente pode acalmar, pode diminuir, mas mudar não muda. A gente pode controlar a partir de quê? De uma reforma nossa, de a gente saber de contar até 10, ter a paciência, respirar fundo, né? Mas até a gente chegar nesse nível, nesse grau de contar, de beber a aguinha da paz como o Chico fazia, aí vai muita, como esse cara, né? O rosto ficou com gesto, se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares, ferindo servos, ferindo amigos, prejudicando assim tudo aquilo que ele tinha construído. Ele destruiu em 5 minutos de loucura. 5 minutos que o seu temperamento ferveu porque alguém disse algo que ele não gostou. 5 minutos que uma pessoa chega pra gente e fala alguma coisa para nos dar um conselho, e a gente, por causa de quê? Do orgulho, que a gente se sente mais, né? Que é isso que o orgulho faz com a gente, fazer com que a gente se sinta melhor do que as outras pessoas e melhor até do que a gente é mesmo, né? A gente se coloca num pedestal. Então esse orgulho faz com que a gente cometa essas loucuras. Porque ele falou uma verdade. Aquilo que a cólera, que foi uma das provas rudes que passou, falou dele, era verdade. Porém, ele não aceitava. E estava lá no seu íntimo ainda. Estava mascarado por causa do seu ego. E estava ali, guardadinho. Ele achando que tinha superado todas as coisas. Mas quando pegou na ferida, no seu calcanhar de Aquiles, foi aí onde a cólera descobriu que existe uma fraqueza que ainda ele precisa de muito trabalho na terra para poder chegar a alcançar um nível mais alto. E esse Senhor, ele demorou dias para restaurar, assim, ó. Foram dias para restaurar toda a sua serenidade depois de perder. Porque vocês já se viram coléricos? Alguém já se viu colérico assim? É uma energia tão pesada, que quando a gente vai se desfazer dessa energia, como ele diz aqui, são dias até a gente restabelecer aquela serenidade, até a gente recobrar o nosso equilíbrio. São dias a gente serenando. E o que é que vai ficar aí? A culpa. Poxa, né? Que eu fiz? E a cólera já havia desnudado ele, né? Revelando a ele a necessidade maior de aperfeiçoamento nesse ponto.
Porque ele tinha passado por tudo, pelo dinheiro, pelo poder, pela necessidade, brilhante. Mas quando chegou em algo que toca o seu íntimo, o amor próprio, a sua dignidade, aí, quando mexe no ponto fraco de muitos de nós, a gente não consegue passar pela prova, né? E aí, Jesus viu no semblante dos apóstolos que eles estavam assim, sem palavras e ansiosos para que Jesus falasse alguma coisa. E aí Jesus sorriu e disse o seguinte: quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso que ele seja procurado pelas potências educadoras. E essas potências, a maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam na primeira provação, que é a necessidade, que lhe examina a resistência moral. Muitos voltam estagados na aprovação do dinheiro, né? O dinheiro que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. E alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. Mas raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então aí, mexeu com o nosso amor próprio, aí é aí onde a gente vai ver até onde a gente está enganado, onde é que está a nossa evolução, né? E por que tudo isso acontece? No Evangelho, o que é que o Evangelho fala? No capítulo 9, 19, né? 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. No item 9, um espírito protetor. Eu trouxe só alguns pontos, tá? Diz que o orgulho, ele nos induz a nos julgarmos mais do que somos. Por isso que quando a gente se vê comparado com alguém, a gente se irrita algumas vezes. E eu, parecido com fulano, não sei o quê, a gente não gosta de comparações, né? Quando se vê comparado, a gente fica irritado por conta do orgulho, né? A gente não suporta uma comparação que seja posição social, vantagens pessoais, que isso nos irrita e nos leva à cólera. E ele diz que se a gente pesquisar a fundo sobre essas irritações, sobre esses transtornos, sobre esses acessos coléricos, a gente vai se deparar sempre com o orgulho ferido. Por isso que isso é uma chaga que a doutrina espírita bate muito na tecla, né? Para a gente vencer o egoísmo, o orgulho, porque eles são chagas que levam à vaidade, a ciúme, até inveja, e etc, etc. Né? O que é que nos faz repelir um conselho? O orgulho. Que a gente acha que aquela pessoa que está dando conselho, a gente quer ser mais do que a gente. Fulano me dizendo isso, logo tu, Brutus. E aí a gente se irrita. Quem pensa que é para me falar assim? A gente não aceita com humildade que uma palavra que a pessoa chega para assim, Dígina, deixa eu te falar, porque também tem pessoas que não sabem falar, né? Chegar para a gente assim, você está fazendo assim, você está fazendo errado. Até mesmo quando a gente sabe falar uma pessoa, as pessoas não aceitam, pessoas que não aceitam o conselho de boa, né? Assim, chega e me dê um conselho, eu vou aceitar tranquilamente. Não, tem pessoas que não gostam, porque acham que aquela pessoa que está dando conselho está querendo se amostrar ou ser mais. No momento da fúria, o colérico faz o quê? Ele a tudo se atira à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Quantas vezes a gente não vê gente jogar prato, atirar prato no chão, bater no animal, né? E ter esses acessos de raiva por conta de um momentozinho, de alguma coisa, pequenas coisas no nosso dia a dia que faz com que a gente perca as estribeiras.
nesses momentos, se ele pudesse se observar, ou teria medo dele ou se acharia ridículo. Né? Sentiria medo ou vergonha de si mesmo. Se a gente gravasse a gente no momento de raiva da gente, de cólera, a gente ia ver como é feio. O que a gente diz coisas até desnecessárias, diz coisas que não nos acrescenta em nada, só nos destrói, só nos afunda, só nos coloca para baixo. Conclusão: a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas ela impede que se faça o bem e pode nos levar à prática do mal. Isso deve bastar para induzir-nos a nos esforçarmos para dominá-la. E aos espíritas essa advertência é dada por esse e outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Por que eles falam aos espíritas? Porque ele, né, faz uma ênfase aí com os espíritas. Pelo conhecimento que é mais, né? Porque o nosso leque é mais aberto, a gente tem mais informação, a gente está aqui o tempo todo sabendo. Esse véu é tirado da gente, a gente sabe para que veio, o que é que estamos passando, né? A gente tem mais informações, então por isso que é mais cobrado, né? Mas se a gente pegar aí Jesus Cristo, né? Que foi um exemplo maior de pessoa assim que demonstrou como ensinar sem perder a calma. Jesus foi estalpeado, Jesus foi pisoteado, Jesus foi sanguentado, Jesus foi humilhado, né? E todas as vezes que Jesus teve que dar os seus exemplos, ele deu uma maior dignidade do mundo e sempre mostrando para a gente que a gente não deve perder a calma, deve falar sempre com mansidão, deve ter sempre na boca assim, a palavra de amor e de perdão, porque, como ele diz, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então, Jesus aí para mim é assim, ó, para mim, para todos nós, eu acredito que é um modelo guia e eu sou assim, a maior fã dele, porque se a gente seguisse pelo menos um terço do que Jesus faz, né, a gente seria muito mais feliz e estaria muito melhor ainda nessa nossa trajetória aqui na Terra. Sofreria tanto. Bom, Joana de Ângeles diz uma coisa para refletir que eu acho que é fundamental e é real, é fato. Em determinados temperamentos, a cólera é qual uma chispa insignificante em um monte de feno, produzindo um incêndio devorador por motivo de somente importância, explode e danifica em derredor. Por que ela diz em determinados temperamentos? Porque tem pessoas que têm temperamentos fortes, mas eles sabem se controlar, mas tem uns que é igual, como ela diz, uma chispa num monte de feno. Se atirar uma faísquinha que seja, pega fogo. É isso que ela quer dizer. Então, explode e danifica. Quer dizer, a gente destrói muita coisa do que a gente fez por ter esse temperamento tão forte e por ainda não admitir por conta do orgulho que a gente tem. Por isso que Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se a si mesmo é importante por isso. Quando eu falei no início que a gente deveria refletir sobre o que eu ia falar, é justamente nós estamos aqui e nós estamos em evolução, como eu falei no início. E quem não já passa e passa por todas essas provações que eu trouxe aqui com os anjos educadores, a necessidade do poder, do dinheiro, da cólera. Vamos dizer que eu caio em quase todas, né? Mas tem umas que a gente já superou, que a gente passou, ali está tudo certo, né? Está tudo certo. Mas tem essa colerazinha que eu acho que todos nós, a maioria de todos nós, não tem essa paciência. Traz a brandura mascarada, mas vai lá fora. Quando sai lá fora, às vezes até dentro, não? Claro, até dentro. Até dentro da casa a gente tem esses acessos de fúria. E é ruim para nós.
E ruim para nós, eu digo que o fato de ser mais difícil para nós a evolução é o fato da gente não admitir. A partir do momento que eu admito, nós admitimos, não, eu sou uma pessoa que tem um temperamento forte, não, eu sou ciumenta, não, eu tenho um pouco de inveja. Aí fica mais fácil da gente começar a mudar, porque a gente vai mudando aos poucos, porque a mudança ela é gradativa. Ninguém vai mudar de uma vez só, numa encarnação só. Mas a gente vem de várias outras encarnações. E nessa, o que a gente tem que botar na mente é o seguinte: eu estou aqui, eu estou nessa, eu estou lembrando dessa. Então nessa eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer. O meu melhor. E aquilo que infelizmente eu não consigo fazer, a gente vai trabalhando, vai se intensificando até conseguir, né, pelo menos sanar um pouco, né? Conquistar um pouco da serenidade que Jesus tanto passou para a gente. Pelo menos um pouco. Eu sou muito temperamental, mas eu vou chegar num ponto que eu... Peraí, Senhor, não vale a pena, vou ficar aqui 10 minutos respirando. Não. Fazer uma oração, aí mudança de pensamento para a gente poder ver se a gente consegue fazer essa transformação, essa mudança até de atitudes, né? De atitudes. E mudando as atitudes, a gente vai reconhecendo, eu reconheço o que tem em mim, se eu reconheço o que tem em mim, se eu sei que eu tenho esse defeito, então fica mais fácil de eu controlar eles. Porque eu sou o Senhor de mim, da minha pessoa. Eu não posso controlar o outro, mas eu posso me controlar. Eu não posso controlar como o outro vai se comportar, mas eu posso muito bem controlar como vai ser a minha atitude em relação a como as pessoas me tratam. Eu vi isso e achei massa, né? Como as outras pessoas te tratam é o problema dele. Como você reage a como as pessoas te tratam é problema teu. Então eu trago isso muito para mim, né? Para minha reflexão, sempre. Aí eu fico pensando, poxa, realmente eu não posso mudar a atitude daquela pessoa, mas eu posso ter uma atitude diferente, né? E aí fazer a diferença vai fazer um grande bem. Tenho certeza que a gente se manter calmo no momento em que a outra pessoa está colérica vai fazer uma grande diferença para a gente. Tem um videozinho que eu vou tentar. Olá pessoal, eu sou Yuri Rocha e esse é o primeiro vídeo do canal Eureka! Você deixa claro, com a cara amarrada? Eureka! O Yuri teve uma ideia. Vamos fazer uma caixa mágica. Já estou ouvindo? Nos irrita. Eu já coloquei tudo no primeiro. Pessoas chatas que andam devagar. Fila de banco, fila de padaria, horário político, ficar em pé em ônibus. Agora é só jogar tudo isso dentro da caixa mágica e pronto. Aí você me diz, Yuri, fazer uma caixa, eu não levo jeito para trabalhos manuais. Eu não consigo nem cortar cartolina em linha reta sem decepar a cabeça do meu dedo. Calma, gente, começar coisa nova dá sempre medo, insegurança, dá calma na barriga, né? E se é a primeira vez que você vai fazer trabalho artesanal, é a minha primeira vez também que vou fazer vídeo. Vamos decepar muito dedo juntos, olha que legal. Aí você pergunta, Yuri, é melhor comprar uma caixa pronta? Não. Aí você vê uma caixa mágica. O segredo está em você fazer com as suas próprias mãos. Porque aí você vai descobrir que a mágica mesmo está em você ocupar a sua cabeça com atividades sadias. Como, por exemplo, artesanato. Eureka! Gente, essa daqui eu comprei ela pronta, que é para servir de exemplo, tá? Porque a minha eu vou fazer ela agora junto de vocês. Bora? Só você seguir passo a passo do que eu vou ensinando. E você pode até vender essas caixinhas, pode produzir várias e várias e vender. Porque aqui de material a gente gasta mais ou menos uns 25 a 30 reais. Eu paguei nessa caixa aqui 20 reais. Mas não é uma caixa mágica. Vamos precisar de papel liso, papel decorado, papel pluma, régua, tesoura, cola, pincel e fita adesiva. Nós vamos passar cola e usar essa fita adesiva para prender tudo junto até secar.
Gente, o que importa aqui é não esquecer que esse tem que ser um trabalho prazeroso, tá? Para te tirar mesmo do estresse. O mundo está precisando de mais paciência, mais entendimento. É isso que a gente está precisando. Putz, não estou conseguindo achar aqui a ponta dessa fita. A gente aprende sempre que Jesus é o nosso modelo e guia, né? E Jesus não era o cara paciente? Aliás, eureka! Paciência também é um tipo de caridade, não é não? Meu Deus, cadê a ponta dessa porcaria aqui? Imagina se Deus não tivesse paciência com a gente. A Primeira Guerra já tinha mandado uma tsunami e acabava com tudo isso aqui, não é não? Mas a humanidade também tem coisas maravilhosas, né? A gente já inventou a roda, carros, aeronave, computadores incríveis, mas ainda não fomos capazes de descobrir um jeito para facilitar a pessoa de achar a ponta dessa praga desse curto. Meu Deus do céu! Manda mesmo uma tsunami na casa da pessoa que inventou essa porcaria aqui, que eu não acho muito essa porcaria dessa fita! Ai, que inferno também, que caixa mágica nenhuma! Ah, eu odeio isso aqui, caixa mágica, odeio! Aí, tudo me irrita! Essa caixa me irrita, tudo me irrita! Material necessário para a caixa mágica. Compra uma caixa já pronta, um copo d'água e uma caixa de Rivotril. Você toma o Rivotril e a mágica está feita. Tome Rivotril. Não, mas aí eu vou passar o áudio agora. É 50 minutos a palestra, mas 40? Mais um pouquinho? E eu vou terminar tão cedo hoje. Mas, porque realmente a palestra é bem pequenininha. Eu fiz para o Centro Espírita e lá também a gente está assim, com 50 minutos de palestra, que já pega o final. Mas esse vídeo que eu acho interessante, eu trago esse trupe, que ele sempre traz lições engraçadas, né? E nos auxilia, mas de uma forma com humor, mas trazendo sempre uma mensagem que é real. Quantos de nós já passou por isso, de pegar essa fitazinha danada e ter essas crises de raiva que não encontrava a ponta? E quantas outras coisas bem pequenas que a gente, no nosso dia a dia, em casa, a gente não chuta o balde, chuta uma cadeira dessa, né? Então a mensagem de hoje é isso, os testes, as provações que a gente passa no nosso dia a dia, que todos nós estamos passando, seja depois dessa pandemia que ainda está, estamos saindo agora, né? Quantos de nós não passou por ela? E uns felizes, com aprendizado, e outros nem tanto, outros na depressão, outros se suicidaram, né? Foram os testes, são as expiações que a gente tem que passar na vida durante a nossa trajetória aqui na Terra, é isso mesmo. Problemas nunca vão deixar de existir. A gente sempre tem problemas, né? A gente não vai acabar. E os problemas, as doenças, elas servem para nos ensinar, né? Elas estão aqui para nos ensinar. E o que mais faz com que o nosso espírito evolua é passar pelas experiências da vida, no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Então, por isso que quando a gente tem amigas minhas que falam assim, eu não peço mais nada a Deus, porque se eu pedir a Deus força, aí quando eu peço a força, aí vem aquele monte de tribulação. Eu digo, mas é justamente isso mesmo. A gente não entende, né? Como é Deus, eu não quero pedir não, força a Deus não, porque senão Ele vai mandar para eu passar por isso, por aquilo, de toda forma a gente vai passar, né? Mesmo que a gente não queira, que a gente queira passar pela vida, sem estar passando por problemas extremos, sem sofrer, de alguma forma, no nosso dia a dia a gente vai ter que passar, vai ter que vivenciar isso, porque a vida não é só um mar de rosas, né? Não é um mar de rosas. E eu aprendi
E nós todos aprendemos, eu acredito que com as nossas aflições do dia a dia. Isso nos fortalece cada vez mais. E como eu digo, o que fortalece, o que faz com que a gente aprenda é a forma como a gente olha para os nossos problemas, né? Para a gente não torná-los grandiosos demais, mais até do que eles são, que a gente tem pessoas que tornam seus problemas um cargo, um fardo muito mais pesado. Porque Deus diz que não vai dar, Jesus disse que não dá fardos pesados a ombros fracos, Deus não dá, né? Que a nossa carga, o fardo que carregamos como é que se diz? É de acordo com aquilo que a gente pode suportar, né? Mas a gente sempre acha que o nosso sofrimento é grande demais, é maior do que os outros, do que das outras pessoas. E tem pessoas que passam por os problemas reclamando demais. E a reclamação é algo tóxico, que nos intoxica, nos torna mais doentes ainda. Porque quando eu reclamo de um problema, eu estou reclamando, pedindo a ele 2 vezes. Ele está tornando-se maior, dobrando de tamanho. Então, quando a gente aprende a ser gratos, gratidão, essa é a palavra, gratidão pelo dia, gratidão pelas atribulações que estamos passando, gratidão por essa doença que tivemos, por isso que está acontecendo, que o Deus não cai uma folha da árvore sem que seja pela vontade de Deus. Então, se algo na nossa vida está acontecendo por permissão para que a gente aprenda. O que falta é a nossa visão em relação ao problema que estamos passando. É como a forma como a gente analisa ele. Se a gente pegar para si, isso é aprendizado, né? Isso é um aprendizado. Pode ter certeza que eles vão se tornar mais leves e a gente vai superar de uma forma não tão sofrida, né? Não como diz, fazer tempestades em copo d'água. Mas porque não é você que está passando. Poxa, quantas pessoas não estão passando por problemas enormes? Aí a gente olha para o nosso e faz nosso o maior de todos. Se nós analisarmos, se nós pegarmos as nossas vivências, a nossa trajetória nesta vida, de tudo que a gente já passou, se a gente fizer uma análise de lá até cá, nós vamos ver que aqueles problemas que passamos lá no passado nos tornaram a pessoa que somos hoje. E houve evolução. Cada um de nós aqui sabe da sua trajetória, cada um de nós sabe das suas dificuldades, cada um de nós sabemos do quanto evoluímos. Eu sei da minha. Vocês sabem da de vocês? Vocês sabem quantos vocês já melhoraram e quanto vocês são especiais? E quanto Deus os ama? Que nós não somos infelizes ou Deus nos abandonou, não. Ele olha para todos nós da mesma forma. O problema é como a gente se olha, como a gente olha os momentos que nós estamos passando agora. Porque eu sei, eu vou falar de Díslia, que é a pessoa que eu mais conheço, há 53 anos, da evolução. E se vocês pegarem cada um de vocês no seu íntimo e analisar a evolução de vocês, vocês vão perceber quantos vocês já se transformaram também. E aí, o que é que Deus quer com as nossas vidas? Quando Ele pede, quando a gente diz, me dê força, Senhor, me dê forças para eu suportar. Aí Ele manda mais dificuldades. Porque Ele sabe que aquelas dificuldades que nós vamos passar
vai nos fortalecer cada vez mais, vamos nos tornar mais fortes. E vamos aprender com esse momento que estamos passando de dificuldade. Eu tenho uma prima que perdeu um filho agora há pouco, 22 anos de idade, em Portugal. Aí eu escutei uma amiga dizendo, eu não queria passar por essa provação. Infelizmente, a gente realmente, quem é que quer perder um filho? Eu não queria, né? A gente sempre não quer. A gente quer ir antes dos filhos. Aí, veja uma provação, o cara lá em Portugal, morreu o filho. Esse sofrimento angustiante, você, agora, ela vai receber seu filho em quê? Uma caixinha. As cinzas, teve a oportunidade de se despedir dele, porque ele teve no Brasil esse ano. E o que eu quero dizer com tudo isso é a forma como ela está passando, como ela está sabendo lidar com todo esse problema que ela está vivenciando. E ela fica se perguntando, ela fica se questionando por quê? Por que ele fez isso? Mas por que ele estava naquele momento ali? Por que ele foi fazer? A gente fica nesses questionamentos, tentando uma resposta que seja, que afague o nosso coração, que cure aquele vazio, aquela dor que a gente está sentindo naquele momento, não é verdade? A mesma coisa é quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente passa por traições, quando a gente passa por calúnia, quando a gente passa por um desgosto muito grande, a gente fica perguntando, mas por que, Senhor? Por que eu? Por que eu? E por que não eu? E por que não comigo? Se estou passando, é porque Deus tem um propósito. Ele quer me ensinar alguma coisa. É por isso que o conhecer-te a ti mesmo é imprescindível na nossa vida. É algo que a gente tem que começar a questionar, analisar o que Sócrates diz. Conhece-te a ti mesmo. Porque se conhecesse a si mesmo, a gente vai aceitando. Não, eu aceito, eu sou assim, eu preciso. Esse problema que eu estou passando, essa dificuldade que eu estou passando, eu estou sofrendo, mas tem alguém ali que está passando por um problema maior. E esse problema que eu estou passando, ele vai passar. É passageiro, porque tudo passa. Como Chico Xavier diz, né? Tudo passa. Chico, quando tinha problemas, quando estava reclamando demais, que se reclamava, que chegava naquele momento, que até Chico Xavier se reclamava, porque Chico Xavier era um ser humano, como outro qualquer. Né? Chico Xavier também se reclamava, e Emmanuel pegava ele assim, levava para o braço e levava para ele ir para as ruas, distribuir pão, ir naquelas favelas, onde as pessoas estavam ali passando fome, né? Onde tinha muito sofrimento, maiores. E aí ele refletia, realmente, eu não estou sofrendo, isso que eu estou passando é mínimo diante do que aquelas pessoas estão passando. Então é assim que, mais ou menos, eu acho que a gente deve fazer com a gente. Estamos passando por isso, mas por quê? Não se culpar tanto, saber que tudo é providência, que tudo faz parte de um plano maior e estar aberta à mudança, a evoluir, né, a pedir desculpas, a ser grato, a reconhecer os nossos erros. Né? Bom, para finalizar, eu trago uma música que ela é mais ou menos uma hora, ela é uma oração. Ela é uma oração. Se vocês quiserem fechar os olhos para absorver a música nesse momento, você pode fazer, porque logo em seguida eu faço a prece, né? Tá certo?
dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu disse o que eu preciso, Senhor, pra ti. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado, ou mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, e me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, e me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu esse o que eu preciso, Senhor, pra ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o Pai, Pai amado, nos abençoa nesse momento, Senhor. Nos alivia, nos dá força para continuarmos. Como disse a letra da música, Tu és o motivo que eu tenho para avançar. Nos fortalece sempre, que a gente sabe entender as nossas provações, as nossas dificuldades, os nossos problemas, que a gente possa aprender com eles, nos fortalecendo, tentando nos tornarmos pessoas melhores. Nessa trajetória evolutiva, a gente saiba compreender a nós mesmos, porque essa é a chave da evolução, é a compreensão de si mesmo. Que o Senhor nos envolva com a Tua paz e a Tua luz, a todos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados. Nos envolve com a Tua paz e a Tua luz, hoje e sempre, Senhor. Assim seja.